Cidade Universitária Entrevista. Olá, começando mais um Cidade Universitária Entrevista desta semana. Na apresentação excepcional, Anderson Rodrigues quem vos fala. E no programa de hoje iremos conversar com a professora Joyce Lages, que é superintendente do Hospital Universitário Presidente Dutra, para fazer um balanço do ano que se finda e as perspectivas para esse ano de 2020. Para você que está acompanhando o nosso Cidade Universitária Entrevista, o nosso muito obrigado. Professora Joyce Lages, bom dia. Desde sempre, o nosso muito obrigado por essa oportunidade. Como a gente pode avaliar este ano de 2019? Bom dia. É uma oportunidade que para o Hospital Universitário é muito interessante de colocar um pouco do que foi o ano de 2019. A gente começa um ano com uma mudança de governo, com um modelo de gestão diferente do que a gente vinha exercitando no país. E a gente, no princípio, a gente teve algum receio, no entanto, a gente finaliza o ano com um saldo muito positivo. A gente acredita que esse ano, do ponto de vista de assistência, de atendimento à sociedade, do ponto de vista de saúde, o Hospital Universitário atendeu mais pessoas, mantendo a sua mesma estrutura. Do ponto de vista de recursos humanos, a gente teve durante esse ano a possibilidade de chamar pessoas que estavam aprovadas em concurso para o Hospital Universitário e finaliza o ano com mais um concurso que vai acontecer no mês de fevereiro. Além disso, do ponto de vista financeiro, a gente teve que fazer alguns ajustes internos, mas para efetivamente melhorar os nossos controles, mas a gente termina com um saldo positivo. Quando eu vejo o meu déficit financeiro em relação aos últimos anos, este é o ano que o hospital vai fechar praticamente com as suas contas zeradas. A senhora também nos colocou que já bem breve terá um concurso para o Hospital Universitário. Sim. Para 2020, exatamente assim, já pode ter uma previsão? Sim. Então, na área de recursos humanos, então, é um concurso que deve finalizar no final de fevereiro, para iniciarmos a chamada no final de maio e início de junho. É um concurso nacional, mas que dispõe vaga para cobrir o déficit que o Hospital Universitário tem, especificamente todas as suas unidades. Do ponto de vista de ensino, a gente está trabalhando com Brasília para aumentar o número de bolsas de residência, não só médica como multiprofissional, como também a abertura de novas residências para o hospital. Isso já está tudo mapeado, já está conversado. A gente está esperando rodar o ano para que a gente possa fazer as tratativas devidas. Então, e do ponto de vista de assistência à saúde, o hospital ele tem um projeto que a gente só vai poder divulgar talvez a partir da metade do ano que vem, que vai ser a sua reestruturação do ponto de vista de organização e distribuição de leitos, tanto na unidade Presidente Dutra quanto na unidade materno-infantil. Nós tivemos recentemente a visita do presidente da EBSER. Podemos avaliar que um ano foi de transição, né, de política, uma certa turbulência financeira tanto falada no cenário, mas o Hospital Universitário manteve um funcionamento. Teve algum momento significativo que pudesse ser frisado para a gente nesse momento? Dificuldades ao longo do ano nós tivemos em virtude do nosso déficit financeiro. Entretanto, ao longo do ano, esse déficit ele foi sendo coberto. Logicamente que isso traz um certo grau de dificuldade, mas não para impactar na assistência ou no atendimento que o Hospital Universitário presta. A visita do presidente da EBSER para nós foi uma grata satisfação, considerando que ele precisava conhecer a estrutura do hospital. Ele se surpreendeu com o tamanho, porque nós, na verdade, somos o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, englobando a unidade Presidente Dutra, a unidade materno-infantil, mais 9 prédios. Então, ele ficou impressionado com o tamanho da estrutura, com os números de atendimento, com uma equipe que é muito enxuta para dar conta de um gigantismo, não só do ponto de vista de assistência, mas como também de ensino.
Essa é uma das coisas que a gente tem para colocar. E nessa esteira também vem a reeleição, né, o novo mandato do professor Salgado, que para nós não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe que o Hospital Universitário sempre levanta a bandeira para o professor Natalino Salgado, não pelo fato de ser Natalino Salgado, mas por toda a sua história e toda a sua construção, em especial nesse hospital. E a gente tem investindo muitas expectativas positivas para o próximo ano, não só para o professor Salgado, mas também para a gestão da IBCE-7. O Cidade Universitária desta semana conversa com a superintendente do Hospital Universitário Presidente Dutra, a professora Joyce Lages, que desde sempre a gente agradece mais uma vez a oportunidade dessa entrevista para o Cidade Universitária. E o Hospital Universitário tem zelado muito bem pelo atendimento, pela estrutura, e isso diante da sociedade é um braço muito forte ligado à Universidade Federal do Maranhão, o qual compõe. Isso é importante? É o que a gente costuma dizer, o Hospital Universitário ele quer ser conhecido como hospital da universidade. Ele é da universidade, mas a sua missão não é assistir pessoas, não é fazer cirurgia, não é fazer consulta. A nossa missão é formar pessoas. Então, o médico que está formado, o enfermeiro que está formado, o fisioterapeuta, o assistente social, que passa, como aqui no Hospital Universitário, aprendendo como o Hospital Universitário assiste. Logicamente que é uma satisfação muito grande ver como a sociedade maranhense abraça esse hospital. Nós é que reverenciamos a sociedade maranhense, procuramos dar a ela o melhor que nós temos. Então o hospital prima por uma assistência de qualidade, até porque não poderia ser diferente. Como é que eu posso ensinar se eu tenho um campo de prática que não atende à necessidade do aluno? Então comungar os dois patrimônios essenciais e prioritários que o ser humano tem, que é educação e saúde, faz com que o Hospital Universitário tenha que se empenhar cada dia mais nos resultados, que é o nosso objetivo maior, ensino e assistência. Professora Joyce, e também diante da sociedade, além da boa estrutura que se garante o Hospital Universitário, tem também ações junto à sociedade de alerta, de prevenções. Para esse 2020 não será diferente? Não será diferente porque a gente entende que o hospital ele precisa extrapolar os seus muros por meio da educação em saúde. Mas para isso a gente tem ferramentas muito ricas, como é a telesaúde, telemedicina. A telesaúde está crescendo, expandindo a cada dia mais com ferramentas de tecnologia da informação que permite com que a gente possa assistir ou apoiar quem está na atenção básica por meio de consultorias. Muito bem, Cidade Universitária Entrevista desta semana, conversa com a professora Joyce Lages, que é superintendente do Hospital Universitário Presidente Dutra. A senhora fica à vontade para deixar uma mensagem, o que a senhora diria para os nossos ouvintes? Primeiro, eu gostaria de agradecer à sociedade maranhense pelo respeito, pela significância que ela atribui ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, colocar que esse hospital, independente de hoje ou no ano seguinte, o nosso objetivo sempre será assistir, formar com qualidade. Procuramos dar o que nós temos na essência e ofertarmos o melhor na nossa prestação de serviço. Em nome do Hospital Universitário, eu gostaria de agradecer toda a equipe técnica que compõe esse hospital. As pessoas que estão, desde quem abre a porta do hospital, desde a pessoa que passa o pano para manter uma enfermaria limpa, desde o professor que utiliza o hospital como campo de prática. Sem essas pessoas, nós não existiríamos. Então, eu gostaria de agradecer, enaltecer e dizer obrigada para toda a equipe do Hospital Universitário e para aquela instituição que é a mãe desta casa, a Universidade Federal do Maranhão e hoje também a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Meu muito obrigada. Professora Joyce Lages, em nome da Diretoria de Comunicação do Núcleo de Rádio, da Diretoria de Comunicação da UFMS, agradece a sua participação, a sua oportunidade. O agradecimento é nosso de ter a oportunidade de mostrar um pouco do que o Hospital Universitário fez no ano de 2019. Muito obrigada. Muito bem. O Cidade Universitária Entrevista vai ao ar toda segunda-feira, ao meio-dia, na Rádio Universidade FM 106,9, aqui em São Luís, e na Rádio Cultura FM 106,3, em Passo do Lumiar.
Você pode também acompanhar o nosso programa na Rádio Timbira 1290 AM, à 1h30 da manhã. Com a produção de Marcos Belfort, eu sou o Anderson Rodrigues. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.